diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filho de Abraão, ou seja, pode fazer nascer ou aparecer filhos de Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, queridos, João Batista, ele teve um chamado por Deus. Isaías profetizou 750 anos antes de Jesus nascer que ia ter uma voz que ia clamar no meio do deserto e ia preparar o caminho para o Senhor. E foi o que fez, foi quando ele batizou Jesus e Jesus começou o seu ministério. E João Batista, ele era o quê? Ele era um escolhido por Deus. A palavra de Deus, ela nos traz muitas revelações, porque isso já era uma promessa de 750 anos atrás que isso ia acontecer. E ele já tinha a voz do Espírito de Deus falando com ele, bradando no coração dele sobre o chamado dele. E na época de João Batista, não existia ainda a igreja. Na época de João Batista era o sinédrio, era a sinagoga, mas este homem ele veio com uma pregação diferente, porque ele confiou, ele creu na palavra de Deus. E nós vemos que João Batista, ele pregava arrependimento, né? A palavra diz que pregava arrependimento. E nós vemos que a mensagem de João não era uma mensagem assim de muito ficar alisando, porque ele falava raça de víboras, né? Então ele pegava firme na palavra e ele via aqueles que não queriam nada com nada e vinha só para querer atrapalhar o ministério dele. E ele pregava arrependimento, mas as pessoas têm que entender que como que pregam arrependimento não é ficar arrepender, e a pessoa não vai entender nada. Para que haja um arrependimento, é necessário de entrar no tema de todos os acontecimentos que vai acontecer a respeito de quem não quer se arrepender. E é isso que faz com que uma pessoa se arrepende, é isso que faz com que uma pessoa muda, é isso que faz com que uma pessoa se conserta e se arrepende de tudo os seus pecados para seguir a Jesus. Por quê? Porque ninguém quer sofrer. Por isso que João disse, no último versículo aqui que eu acabei de ler, no versículo de número 10, está posto o machado à raiz das árvores. Nós sabemos que nós somos uma árvore, em cima da revelação bíblica, né? Nós somos uma árvore e nós conhecemos o fruto através de uma árvore. Assim somos nós, né? As pessoas conhecem se o nosso fruto, se a nossa vida é uma vida de acordo com a vontade de Deus, através do nosso fruto. E João disse: o machado já está posto à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz fruto, é cortada e lançada no fogo. Então ele pregava sobre o fogo, ele pregava sobre os grandes tribulação, ele pregava sobre a ira, ó.
quem vos induziu a fugir da ira vindoura. Então ele entrava nesse tema, e é esse tema que faz com que o pecador se arrepende. Enquanto a pessoa está pregando benção, prosperidade, a pessoa está na vida errada. Mas quando vem a pregação sobre o lago de fogo, quando vem a pregação sobre o inferno, quando vem a pregação sobre os 21 juízos de Deus, quando vem a pregação sobre aqueles que não se arrepender e não mudar, não tem como herdar o reino dos céus. Então nós vemos que João, ele tinha um propósito, uma escolha para pregar, ele foi escolhido para pregar a palavra de Deus. E nós vemos que João, meus irmãos, em cima da Bíblia, a palavra de Deus diz que vinha toda Jerusalém e vinha toda a circunvizinhança da Judéia a escutar a pregação dele, e muitos eram batizados por ele no Rio Jordão. Mas vamos parar e vamos pensar todos juntos. Vamos imaginar, vamos viajar na imaginação. Imagina que aqui é a circunvizinhança do Jordão. Vamos imaginar. Isso é o que a palavra de Deus está dizendo, né? E João estava batizando ali. E ali chegava muitas pessoas que ele nunca tinha visto na vida dele. E chegava e falava: João, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu quero ser batizado. Você acha que João ficava: não, você tem que ser isso, você tem que estar na minha igreja, você tem que fazer um cursinho, você tem que fazer aquilo? A Bíblia diz que chegava ali. Agora, se o pastor sabe que uma pessoa está em adultério, que uma pessoa está vivendo uma vida, um relacionamento errado, sem casar, ele não pode batizar essa pessoa, porque essa pessoa não se arrependeu de verdade. Porque o batismo é para arrependimento de pecado. As pessoas se arrependem dos seus pecados e falam: a partir de hoje eu quero caminhar com Cristo. Eu abandono tudo o que eu estava fazendo, o que eu fiz de errado, o que eu andei aprontando, o que eu fiz que não agrada a Deus. A partir de hoje eu me arrependo. Por que que as pessoas se arrependem? Por causa da mensagem, por causa que eles ficam sabendo o que vai acontecer se não ter mudança. Porque quem quer ser lançado num lago? Pois aqueles que não produzem frutos dignos de arrependimento, né? Produz bons frutos, é cortado e lançado no fogo. Então isso faz com que as pessoas se arrependam, que as pessoas mudam de vida para caminhar com Cristo. Agora imagina só, irmãos, eu não estou querendo apontar ninguém, né? Imagina se João falasse assim: vou chegasse uma pessoa, eu quero ser batizado. Eu senti que eu devo ser batizado. Eu creio no Senhor Jesus. Eu quero mudança de vida. Eu quero caminhar com Jesus. Eu quero ser batizado, João. Imagina se João falasse assim: peraí, que eu vou ter que ir lá em São Paulo e eu vou ter que orar e eu vou ter que confirmar se nós podemos te batizar. Isso não existe, irmão. Tem doutrinas de igrejas que são assim, mas isso não tem fundamento na palavra de Deus. Porque se uma pessoa se arrepende dos seus pecados e fala: eu quero me batizar, foi o que a palavra disse, né? Quando o eunuco diz: o que me impede que eu seja batizado? Filipe diz: nada, somente crê. Você crê? Ele diz: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento parou o carro e Felipe batizou o eunuco. Felipe não falou assim, falou: peraí, que eu tenho que levar esse nome lá no Brás e vamos fazer uma reunião, e se sair 3 amém, você é batizado. Se não sair, você não é batizado. Irmãos, isso não tem fundamento. Quando a pessoa resolve ser batizada, quando a pessoa está sentindo que quer caminhar com Cristo, se arrependeu dos seus pecados, ela tem que ser batizada. Ele tem que ser batizado. Porque essa denominação que age dessa maneira, diz que se fazer desse jeito, a pessoa vai ficar firme e não vai desviar dos caminhos do Senhor. Mas quanto tem nessa religião que são desviados?
saíram de lá e estão frequentando outras igrejas. Foram batizados e estão escravizados na bebida, na prostituição, nos vícios, nos jogos, tudo quanto é tipo de jogo. E o que sai da boca deles, irmão, tem hora que dá vontade de sair correndo de tanto palavrão que sai. Mas pegaram o nome dele e levaram lá para São Paulo e diz que foi confirmado. E tem muitos que têm o desejo de ser batizado e eles não batizam porque tem que esperar. Mas a palavra de Deus disse que quem crê e for batizado será salvo. E João, ele pregava o arrependimento. E ele creu no chamado dele e foi para o deserto da Judéia pregar a palavra dele. E qual que era a religião dele? Não, ele tinha um chamado. Porque até naquele momento não tinha esse monte de placa de igreja. Porque hoje as pessoas não entendem o que é um chamado ou o que é uma pessoa que prega porque fez um curso de teologia e prega porque viu que na sua liderança o que sai é muito, né? É muito, né? É 10, é 12, é 14, é 20, é 30. Então eu falei, eu quero ser. E muitas vezes está com a vida toda errada. Mas os homens aprovaram ele. Não foram aprovados, não foi aprovado por Deus, mas foi aprovado pelos homens. E tem muitos que são aprovados por Deus e não são vistos pelos homens. E é bom não ser visto pelos homens, porque o importante é Deus que olha o nosso trabalho, é Deus que cuida de nós, é Deus que nos protege. Então surgiu aquele homem, o João Batista, e foi pregar. Ele não procurou catedrais enormes, ele não procurou cidades enormes, ele não procurou igreja com 30 mil, 4 mil, ou 10 mil, ou 100 pessoas, mas ele foi para o deserto, porque ele tinha um chamado de Deus. E foi para o deserto, e quando ele chegou no deserto, com aquela roupa dele, e se alimentava com mel, quem sabe chegava uma pessoa e ele falava, eu sei que Deus está no controle. Chegava outra pessoa e foi indo, quando pensou que não estava assim. Por quê? Porque quem estava no controle era Deus. Quem estava na frente daquela obra era Deus. Só que tem pessoas que não entendem o trabalhar de Deus. Muitas vezes Deus nos leva no deserto para nos provar. Por quê? Porque quando nós não estamos no deserto é tudo bom, mas quando nós estamos no deserto, as coisas é difícil. E até o João Batista, o chamado dele é uma voz que ia clamar no deserto. E era tudo diferente naquela época, não, era totalmente diferente. Aí os fariseus, doutores da lei, e começavam a tchá, e ele escutou. Nós temos por pai Abraão. E João falou, se Deus quiser, ele pode fazer sua raça de víbora, filho de Abraão. Você já imaginou ele falar para quem não quer nada, raça de víbora? Você já imaginou o nosso mestre querido falar, vocês são filhos do diabo? Você já imaginou as mensagens que eram pregadas naquela época? Então, e João confiou e foi fazer a obra, porque ele tinha um chamado de Deus. Foi um homem escolhido por Deus. E um homem que saiu, a Bíblia não fala, só se tem algum livro histórico que eu ainda não li, que tinha alguém que era o pai na fé dele, ou tinha, assim, humanamente, que tinha alguém que tinha que interceder por ele, para ele ficar de pé. Né? Não, ele confiou na palavra de Deus, ele pegou as suas coisinhas, vestiu a sua roupa de pele de camelo, e ali ele se alimentava, achava um mel ali, outro mel ali, e ele ficava pregando, porque ele sabia do chamado dele. E depois vinha muita gente para ser batizado. Por quê? Porque ele creu no chamado. E o foco de todas as coisas, meus irmãos, é crer. Crer, nós temos que crer. Nós vemos aqui em João, no capítulo de número 11, é rapidinho, meus irmãos, por causa do horário, tá? Ó, João capítulo 11 diz, eu sei, capítulo 11, versículo 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, aleluia, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente, crê isto, aleluia, sim, Senhor, respondeu ele estava conversando com Maria. Sim, respondeu ela, eu tenho crido
que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Por isso que no versículo 40 ele diz, se tu creres, verás a glória de Deus. O foco do mundo espiritual é crer. Nós temos que crer na palavra de Deus. Olha aqui, já estou encerrando. João, capítulo 3, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu Filho único. Ele amou a humanidade de uma tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então temos que crer. Verso 18. Quem nele crê não é julgado. Verso de número 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. E o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Que são os 21 juízos da grande tribulação. Olha o que está no versículo 12 do capítulo 1 de João. Olha aqui, ó. Mas todos, isso é só os versículos, irmão. Não quero entrar no tema porque senão demora muito. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quanto receberam. A nossa querida irmã Bruna recebeu. Então você recebeu o poder de ser feita filha de Deus. Aleluia. Filha de Deus. Deus receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Você creu. Por isso que Marcos diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, porque quem não creu, no mundo espiritual ainda é criatura. A partir do momento que creu, recebeu o poder de ser feito filho de Deus. E quando você se torna um filho de Deus, eu registrei meu filho, está no cartório. Todo pai que registra, o filho está lá. Esse é o meu filho, essa é a minha filha, está escrito. E quando você se torna filho de Deus, você se torna uma filha de Deus, Deus, nesse momento, Ele está escrevendo o seu nome no livro da vida. E só é salvo quem tem o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Por isso que decido por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Tem que pregar o evangelho às criaturas. As criaturas crê no Senhor Jesus, se converte e se torna filhos de Deus. E a partir do momento que se tornou filhos de Deus, o nome está escrito no livro da vida. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crê. A saber, os que crê. A saber, os que crê no seu nome. Então, por isso que completando o versículo de número 16, do capítulo 16, que diz, quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê será condenado. Então, tudo quanto é milagre, tudo quanto é vitória, tudo quanto é cura, tudo tem que crer. Crer. O crer tem que estar em nós. Crer na palavra, crer que o Senhor Jesus, Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Amém, queridos? Amém. Glórias a Deus.